E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com notícias relacionadas ao Corinthians, venho trazer grandes notícias para vocês. Se você não é inscrito em nosso canal, galera, peço que você se inscreva, fechou? Ative o sininho de notificações, coloque na opção todas e deixe o seu like também. E não se esqueça de baixar o aplicativo Timão News, que lá você pode assistir os jogos do Corinthians com imagem, notícias no dia a dia também, classificação, tabela e tudo mais, fechou? É o primeiro link aqui embaixo nos comentários, ou você pode pesquisar pelo Timão News, como está aparecendo aqui na foto, e você vai encontrar o aplicativo. Bora direto para as notícias então, que agora a gente vai estar falando um pouco sobre os atletas aí que pode, no caso, retornar aos clubes brasileiros e que já estão aqui no Brasil, fechou? Bora direto para as notícias. Bom, o meio atacante Pedrinho, de fato, pode estar retornando ao futebol brasileiro para a temporada de 2022. De acordo com a apuração da ESPN, .com.br, o Shakhtar Donetsk aceitou liberar o brasileiro por empréstimo até o final do ano. Isso mesmo, os ucranianos aí também estão abertos a estar negociando também o Pedrinho em definitivo por uma oferta de compra, algo que neste momento é tido como inviável para boa parte dos times brasileiros que buscam por um acordo de empréstimo. O Will Dantas, agente de Pedrinho, estará em São Paulo no final de semana para encaminhar o futuro do meia. De acordo com o staff do atleta, o Corinthians, clube que revelou o Pedrinho, vê com bons olhos uma volta, e além disso também tem o São Paulo e também o Palmeiras, que também tem interesse no atleta. O Pedrinho também tem ofertas do exterior. No entanto, a ESPN apurou que os traumas ocasionados pelo período no qual o atleta esteve na Ucrânia no início da guerra com a Rússia fazem com que os brasileiros prefiram voltar ao futebol brasileiro e claro, também para se recuperar de todos esses acontecimentos e pensamentos negativos relacionados, no caso, a tudo que vem aí acontecendo, fechou? Quem se empolgou e muito com a liberação do Shakhtar Donetsk foi o Corinthians. De acordo com a apuração aí, então, do Flávio Ortega, repórter dos canais Disney, o Timão tem grande interesse em contar com o atleta até o fim do ano. Neste momento, o alvinegro descarta qualquer opção de compra, mas vive a expectativa de contar com o Pedrinho caso o salário do meio-campista enquadre na nova realidade financeira do Corinthians. O brasileiro de 23 anos tem um contrato até junho de 2025 com o Shakhtar Donetsk. Assinou aí então, com os ucranianos ainda na metade de 2021, quando deixou o Benfica após ser negociado pelo Corinthians em agosto de 2020. Então, galera, o Corinthians, notícias que vem saindo já é que o Corinthians tem uma cautela em falar sobre essa negociação, mas já está entrando em contrato com os ucranianos e também com o jogador e também o empresário do atleta para estar vendo aí então a contratação desse jogador. Então, o Corinthians em breve pode sim estar anunciando aí o Pedrinho como novo reforço até pelo menos aí o final, no caso do ano. Peço a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desta contratação também. Agora, a gente vai estar falando do segundo jogador, que seria o Maicon. Isso mesmo, galera. Volante de 24 anos, que atualmente estava jogando também no futebol aí, no caso do Shakhtar Donetsk. Bom, o Maicon também é mais um dos assuntos que vem sendo relacionado ao Corinthians e mais um das peças chaves aí para algumas contratações em vários clubes aqui do futebol brasileiro. Mas em específico, o atleta deve retornar ao futebol do Corinthians. Isso mesmo, notícias que vem saindo é que o Corinthians também estaria muito interessado em contar com um volante para ali, no caso, o meio-campo. Isso mesmo, vale ressaltar que terá no caso aí, a regra na FIFA que eles vai conseguir abrir aí então algumas vagas para todos esses jogadores estar acertando com o clube até com que o campeonato aí ucraniano volte, que tudo no caso entre a Rússia também seja tudo resolvido. Mas os clubes que quiserem aí contratar, no caso os jogadores, só pode contratar pelo menos até 2 jogadores. Isso mesmo. E o Maicon estaria também nos planos do Corinthians para estar então sendo jogador do Timão e voltando com a camisa alvinegra. Vale ressaltar que ele jogou no Corinthians, ele foi
revelado pelo Timão e atualmente ele tem uma idade de 24 anos. Um bom jogador que está jogando muito lá na Ucrânia, né? Sempre titular. Um jogador que chegaria aí para então brigar aí por posição com Renato Augusto, Paulinho, Juliano e assim por aí em diante. Então, Maicon também é outro que pode estar entrando muito, mas muito na mira aí do Corinthians. Tem notícias que saiu aí no Globo Esportes que, no caso, o presidente do Corinthians prefere já até mesmo adotar uma cautela em questão na negociação até mesmo com esse jogador, até porque a diretoria do Corinthians sempre teve, no caso, essas cautelas e também, claro, né, sempre se esquivando em questão de contratação, né? Eles sempre falam de uma contratação quando realmente já fechou diretamente com os jogadores e deve estar anunciando, fechou? Então, peço a vocês, torcedores do Timão, também que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, né, da contratação também do Maicon. E o terceiro jogador, que já está até um vídeo mais explicado dentro do canal, seria o Malcom. Isso mesmo, atleta que já teve passagens pelo Corinthians, foi revelado, jogou também no caso na França pelo Bordeaux, jogou no Barcelona e foi vendido ao Zenit. Atualmente ele se encontra no Zenit, é titular, recentemente estava jogando Europa League e é um jogador que também deve retornar ao futebol brasileiro. Não por conta apenas no caso aí de ataques e tudo mais, e sim porque até mesmo o futebol russo deve parar e a mesma situação, né, no caso do futebol ucraniano. Né? Vale ressaltar que atualmente ele está jogando o campeonato russo, recentemente jogou, mas o campeonato deve parar lá também. Não está tendo guerra na Rússia, é mais ataques dentro da Ucrânia mesmo. No entanto, né, a Rússia acabou aí indo para a Ucrânia e fazendo esses ataques e tudo mais, e não seria tanto por conta deste medo, e sim porque realmente o campeonato russo deve parar. A imagem dos jogadores também não seria muito boa, não é no entanto que o Pablo, que estava no Lokomotiv Moscou, está muito perto de sair também por questões dessas imagens e tudo mais. Então é outro jogador que deve estar retornando ao futebol brasileiro. Eu acho que seria um pouquinho mais difícil por questão, né, do atleta aí ganhar muito dinheiro dentro da Rússia e talvez não optasse por um salário muito, no caso, baixo. Claro que não se compara, lá ele ganha euro e tudo mais, e claro, um ótimo salário. Mas é também mais uma opção de mercado para o Corinthians estar contratando. Então, galera, querendo ou não, essa situação triste um pouco dentro da Ucrânia e também na Rússia acabou até mesmo dando alguns privilégios para os clubes contratar esses jogadores. Na questão de contratação, claro que seria muito bom, porque é muitos jogadores bons que podem retornar ao futebol brasileiro e reforçar os clubes brasileiros, mas na questão de guerra é muito triste e é algo que a gente vem torcendo para acabar logo, porque é uma situação que a gente não queria viver, então a gente também, né, não ia estar aí querendo tudo isso para os outros, fechou?